E hoje eu quero falar, irmãos, sobre os direitos dos filhos. Os céus estabeleceram direitos aos filhos, e esses direitos precisam ser buscados. Esses direitos precisam ser estabelecidos a partir do momento que a gente vai buscá-los. Quem é aqui da área jurídica sabe, tá? Se tem um direito, ele só tem efeito sobre a sua vida se você for buscá-lo. Ah, mas tem um direito, você não vai buscá-lo, ele não vai ter efeito sobre a sua vida. Eu lembrava no culto das 7 da manhã, que quando aconteceu o acidente, né, eu no hospital ainda, já tinha fila de advogado, querendo falar com a minha família, né, sobre a questão de buscar os meus direitos e tal. E depois que eu fui para casa, me recuperei, a empresa não queria me dar o direito sobre o seguro que a gente pagava. Cada trabalhador pagava para um seguro. Nem esse direito a empresa queria me dar. E eu fui criado dentro de uma cultura religiosa que a mãe sempre disse assim: olha, Deus é a nossa justiça, filha. Só que ela não disse isso no sentido da gente viver a justiça mesmo. Ela deu naquele sentido de você entender: olha, se a justiça terrena falhar, Deus vai fazer justiça. E eu tinha isso, né? Então, quando eu comecei já me recuperando e tal, os advogados: e aí, Josué, você vai acionar a justiça? Eu confesso para os irmãos que o meu pensamento é: não, Deus vai fazer justiça, né? E quando eu fui procurar conselho, né, recebi exatamente essa orientação: olha, o direito só tem efeito, ele existe, mas ele só tem efeito sobre você se você for lá buscá-lo. Não é isso, Adolvaldo? Você vai lá buscá-lo, então ele tem efeito sobre a sua vida. E eu fui atrás desse direito, e aí ele teve efeito sobre a minha vida. Entenda que o direito dos filhos, eles estão estabelecidos pelo céu, só que cada filha, cada filho tem que buscar para tudo, tá, gente? Tem gente que já deve ter feito essa pergunta para o Senhor: meu Deus, será que eu não tenho o direito de ser feliz? Deixa eu te dizer, esse é um direito. Será que eu não tenho o direito de ter uma família que viva em paz? Esse é um direito. Meu Deus, será que eu não tenho o direito de ter uma vida plena no Espírito Santo, onde eu consiga viver na minha vida a presença do Espírito Santo? Esse é um direito. Só que isso só é verdade na sua vida se você for buscar. No domingo passado, quando eu estava encerrando a mensagem, eu trouxe algo, e é bem curioso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele está sempre falando sobre o tal de espírito de adoção, que a gente vai falar nessa manhã, tá, gente? Sempre Paulo está falando sobre isso, sobre um espírito de adoção que veio sobre nós, ou seja, é o espírito que se contrapõe ao espírito de orfandade, né? Porque quando é que alguém é adotado? Quando essa pessoa está debaixo da lei da orfandade, né? E na lei romana é interessante que, se os pais biológicos abandonassem os seus filhos, isso já era por si só terrível demais. Mas não existia na lei algo que punisse os pais, né? A não ser que alguém requeresse o direito. Agora, gente, se um pai adotasse um filho e o Estado soubesse que esse filho adotado foi relegado, aí sim, existiam punições severas, porque o Estado tinha o seguinte entendimento: esses pais deram esperança a essa criança. Vocês entendem por que Paulo sempre fala sobre a questão da adoção? E a leitura que a gente vai fazer, exatamente Paulo escrevendo aos irmãos da capital do império, né? Ele escreve aos irmãos de Roma, e ele fala sobre esse espírito de adoção que traz direitos vitalícios para os filhos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Carta aos irmãos de Roma, carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Olha o que diz a palavra. Será uma leitura até um pouquinho mais longa, tá? Aproveitar para você já começar a semana lendo a sua Bíblia, né? Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim:
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu já quero fazer um parêntese aí, tá? A palavra está dizendo que só é conhecido como filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas pregam, né? Não, mas todos são filhos de Deus. Não, pela palavra não, tá? Todos são criaturas de Deus. Por isso que na Santa Ceia a gente está sempre ensinando isso, tá? Todos são criaturas, foram criados por Deus. Filhos são aqueles que são guiados por Deus, que entregaram a vida a Jesus. Esses são filhos, né? São aqueles que se submetem à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz, quem é guiado pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Porque imagina, gente, uma pessoa que vive pela sua própria cabeça. Imagina uma pessoa que as regras da sua vida são as suas próprias regras. Tem gente que vive ainda assim, né? Em relação à Sagrada Escritura, olha, isso aqui na Bíblia eu não concordo muito. Essa pessoa já não é guiada pelo Espírito. Então essa pessoa não pode se considerar filho ou filha de Deus, porque filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. A sua vida é conduzida pela vontade de Deus. Lá em casa a gente tem 3, o Lael tem 3, a Helena tem 7, o Daniel tem 2. A vida deles até chegar numa certa idade, a vida deles é guiada pela vontade do pai e da mãe. Então eles são guiados por aquilo que a gente direciona. Eles podem ser considerados os nossos filhos, porque a vida deles é guiada pela nossa vontade. Os irmãos estão entendendo? Tem gente que está se considerando filho de Deus, mas não é guiado pelo Espírito. Então eu posso dizer, ó, o Senhor me criou, mas na minha vida, quando me convém, eu estabeleço a tua vontade. Quando não me convém, eu estabeleço a minha vontade. Então não é filho. Fica bem claro isso. Até porque nessa manhã nós vamos falar sobre paternidade. A gente vai falar sobre filiação. Então os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Os irmãos entendem quando eu falei sobre a lei da adoção? Na Roma antiga era isso. Uma criança adotada, ela não podia temer que seria abandonada novamente. Por isso que Paulo está falando isso aqui. Foi adotada, agora você tem cuidado de pais. Por isso que Paulo está falando sobre a adoção que o Senhor nos deu. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é aquela terminação que o bebezinho ainda não sabe chamar nem pai, nem papai, e chama só papá. É a primeira forma de se encontrar na paternidade. É isso que Paulo está falando aqui. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A palavra do Senhor está dizendo
que toda a natureza, todas as pessoas têm uma expectativa ansiosa, intrínseca ao ser humano. Você pode ter tido um pai e uma mãe maravilhosos, você pode ter tido uma mãe e um pai terríveis, irresponsáveis, não importa, irmãos, todos nós teremos uma sede de sermos restaurados nessa lei da adoção. Por quê? Porque lá no Éden a gente perdeu esse vínculo. E por que isso, pastor? Deixa eu te dizer, olhe para mim. Os nossos pais biológicos, terrenos, por mais que eles se esforcem para nos dar o melhor, eles falharão. Eu vou falhar como pai. Por mais que eu me esforce para dar o melhor para os meus filhos, eu vou falhar porque eu sou ser humano. Em algum momento, irmãos, a filiação vai se frustrar. Por isso que a palavra diz que a natureza geme por uma adoção superior. Por isso que a palavra diz que nós, como filhos, ansiamos, a natureza, ela anseia. A palavra diz que é como dores de parto, esperando algo maior. Essa sede do ser humano, irmãos, é uma necessidade intrínseca às necessidades mais básicas, e não tem a ver com essa vida, não tem a ver com as coisas. Você pode ter tido uma infância maravilhosa, o teu coração vai ansiar por uma paternidade que você não sabe explicar. Você entende por que os seres humanos correm tanto para os ansiolíticos? Cada um vai ter a sua dor. Você entende por que você encontra a pessoa e diz assim: meu Deus, essa pessoa parece ter uma vida tão boa, veio de uma família tão boa. Não tem a ver com família, não tem a ver com condição social, não tem a ver com o nível de estudo que os pais deram. Você precisa entender isso. Para você entender a palavra dessa manhã, você precisa começar tendo esse entendimento. Há uma sede existencial no ser humano. Desde o início dessa série, eu tenho dito que eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Eu tive uma mãe e um pai, e eles foram maravilhosos dentro do entendimento deles, da cultura deles, e eles deram o melhor. Só que dentro de mim existe um clamor. Então eu vou viver crises, eu vou viver medos. É o ser humano clamando por algo superior, que a gente não sabe explicar. Aí as pessoas tentam aplacar e sair em quê? Nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos, nos remédios, nos vícios. Os irmãos entendem por quê? Vocês entendem por que as pessoas estão procurando aplacar esse grito que às vezes não dá para explicar? Oh meu Deus, eu olho para a vida, está tudo certinho, mas parece que algo está faltando. É disso aqui que Paulo está dizendo. Diz que é a natureza clamando como em dores de parto. Está faltando alguma coisa. É isso. É o anseio da humanidade de se voltar ao braço do Pai. É o anseio de nós, seres humanos, querendo voltar para esse lugar de adoção. E Paulo diz que isso só tem plenitude quando nós aceitamos essa adoção de filhos. É uma crescente expectativa. No primeiro momento, Paulo fala sobre uma dor, depois ele fala sobre uma intensidade de ansiedade, querendo o quê? A adoção. Eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente, a frase do Victor Hugo no livro Os Miseráveis, Ele diz que a suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado. A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é. Victor Hugo está dizendo que há uma expectativa do ser humano em ser amado. Eu tive pais que me amaram, pastor, mas mesmo assim ainda há um grito na tua alma. Eu tive uma família estável, mas mesmo assim há um grito na tua alma. Não, pastor, eu tive uma família completamente instável. Eu não tive na minha infância nem segurança, nem limite, nem direção. Vai ter um grito na sua alma. Então não importa de onde a gente veio,
Alguns terão mais, outros terão menos, mas há um grito. E esse grito, o apóstolo Paulo nos ensina que é uma necessidade, é uma ansiedade do ser humano de receber adoção. E ele diz que isso só é possível através do Espírito Santo, através da adoção que o Pai Celestial tem para a nossa vida. Esse é um direito nosso, tá, irmãos? Esse é um direito do ser humano. E esse grito, ele só é aplacado em Deus. As pessoas estão procurando na bebida, nas drogas, nas amizades, né? Nos relacionamentos. Agora, como uma crise estabelecida não só no Brasil, mas no mundo, as pessoas estão procurando isso, né? Na sorte, nos jogos. Gente, é uma crise estabelecida. Na roda dos amigos, injetando uma substância química que vai te dar uma sensação de saciedade na alma. Eu lembro uma vez que um irmão, ele falou para mim: pastor, é interessante porque a minha esposa já estava reclamando um tempo sobre eu estar bebendo demais. E ela achou que era só a questão da bebida. Então, depois de muita conversa, a gente tentando salvar o casamento, ela disse: vamos fazer o seguinte, para você não ter que estar fora de casa, a gente vai comprar e você bebe aqui em casa. E eu concordei. E aí a minha família ia ali e tal, e a gente bebia ali em casa. Mas sabe o que eu percebi? Não era bebida. Eu tinha uma necessidade daquele círculo. Ou seja, a pessoa já estava dependente não só da substância química, mas de tudo que aquele ambiente promovia. Por quê, gente? A alma é assim, ela vai gritar, e quanto mais você entrega, mais ela será insaciável, porque não tem a ver com as coisas, não tem a ver com as pessoas. Você entende a pessoa que está correndo atrás de dinheiro? Você entende que a pessoa que está correndo atrás, olha, quando eu passar naquele concurso, quando eu chegar a esse nível financeiro, deixa eu te dizer, se a tua corrida é buscar esse alvo, vai gritar cada vez mais. Vai gritar cada vez mais. Porque tem pessoas, irmãos, que a sua escravidão, a escravidão que o maligno encontrou para estabelecer essa pessoa dentro de uma prisão, é ter dado a essa pessoa, por exemplo, muito dinheiro, muito poder. A pessoa nem percebe. Porque tem gente que pensa, né, que a prisão é a escassez. Não, eu acho que quando eu tiver uma vida mais folgada, aí eu vou estar bem. Às vezes o maligno vai dar para algumas pessoas muita condição financeira, e essa pessoa continuará aprisionada. Eu estava lendo esses dias algo que vai parecer meio abjeto, mas para você entender o que são certos lugares para o ser humano, né? De poder, de status. Os irmãos viram que alguns dias atrás houve um encontro, né, entre o presidente americano e o presidente russo? E aí eu estava lendo algumas curiosidades sobre esses encontros, né? E uma dessas curiosidades, até meio abjeta, é que existe uma equipe estabelecida e preparada de agentes até para recolher os dejetos deles. Até os dejetos deles têm que ser retirados, levado e incinerado, com medo da segurança deles, de alguém pegar e manipular ali, dizer: ó, o presidente está morrendo e tal. Ver o nível de alerta, de paranoia, de instabilidade que essa turma vive. Imaginou? Isso é uma prisão, gente. Esse lugar é um lugar de prisão. Só estou trazendo esse comentário porque às vezes a gente está ansiando, né, um determinado momento da nossa vida que a gente diz assim: quando eu chegar aqui, aí sim eu vou sentir plenitude. Meu irmão, se você não sentir plenitude dentro do teu quarto, com a porta fechada, conversando com o teu Criador, você não vai sentir plenitude em nenhum outro lugar que você anseia chegar. Porque esse é o lugar da plenitude, né? Jesus dizendo: olha, quando vocês tiverem alguma necessidade, entra no teu quarto, fecha a porta. E óbvio que Jesus não está falando de um compartimento da casa, né? Ele está falando sobre um lugar da nossa alma que é só a gente e Deus. É nesse lugar que a gente se sente pleno. É nesse lugar que a gente se sente filha, que a gente se sente filho. É nesse lugar que o espírito de adoção nos abraça e diz: olha, não se preocupe, está tudo bem.
O Pai está olhando para você. O Pai está te acompanhando, está te protegendo. Esse é o grito de toda a natureza, e Paulo está dizendo que a natureza grita como em dores de parto, esperando essa plenitude. Esse é um direito, diga graças a Deus. O direito de receber amor, de ser amado, protegido, receber destino, e isso gera uma herança para nós. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Receber amor, ser amado, protegido, receber um destino, isso gera uma herança. Esse é o nosso direito. Diga para a pessoa do seu lado: você tem direito. Você tem direito como filha, você tem direito como filho. Amém? Já para a gente fechar a mensagem de hoje, eu quero falar sobre esse direito que a gente não pode abrir mão. E eu quero trazer à sua mente, de forma bem elucidativa, uma história da Bíblia que fala sobre esse direito que Deus nos dá, como filhos, de estarmos no lugar onde percebemos: Deus me deu o direito de viver em paz, de ser feliz, de ser cheio do Espírito Santo, direito à salvação. Eu não tinha esse direito. O meu direito era a desgraça, era a maldição eterna. O sangue de Cristo nos deu o direito à salvação, amém? O Senhor me deu o direito de viver bem com os meus pais, de viver bem com os meus irmãos, de viver bem com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, de viver bem a minha maturidade, de viver bem a minha velhice. Eu tenho direito, como filho eu tenho direito, e eu não vou abrir mão disso. A história que eu quero trazer para os irmãos traz muita clareza sobre essa questão dos direitos que Deus nos deu. Ela está escrita no livro de Números, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Números capítulo 27, você já deve conhecer essa história, mas se nunca ouviu, ela é muito interessante, principalmente para a turma da área do direito, tá? Adivaldo e Marco. É uma história muito interessante sobre os direitos que Deus deu aos filhos. Números capítulo 27 é o quarto livro da Bíblia, quarto livro do Pentateuco. Fala sobre 5 mulheres, 5 filhas que foram atrás de um direito que elas tinham, ou pelo menos elas entendiam que tinham. Números capítulo 27, versículo 1 diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer. Agora começa uma árvore genealógica, né? Filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Você percebe que em nenhum momento aparece ninguém do sexo feminino, só os homens. E isso você vai entender já já por quê, tá? Então fala sobre Éfer, que era neto, fala sobre Gileade, que era bisneto, fala sobre Maquir, que era trineto, também, né? Homem, e fala sobre Manassés, que era bisneto ou trineto de Abraão, né? Filho de José, filho de Jacó. Os nomes das suas filhas eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ou seja, elas eram órfãs. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos, só deixou 5 filhas. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se o homem morrer e não deixar filhos, transfira a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã.
esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? A lei da época, a cultura da época dizia, preconizava, determinava: filhas não têm direito à herança. É triste, né, gente, isso, mas era a cultura da época. Na hora que o pai morresse, se existissem filhos e filhas, os filhos recebiam herança e eles então iam sustentar as irmãs. Era a lei. Se um pai morresse e ele não tivesse gerado filhos, homens do sexo masculino, então aquelas filhas não receberiam. Era passada a herança toda, tá, gente? Para o parente mais próximo, vamos dizer, o irmão do pai que tinha morrido. As filhas não recebiam. E agora, essas mulheres tinham que viver do favor, da benevolência, da vontade daquele que recebeu a herança. Que triste, né? Era isso que acontecia. Essas mulheres tinham passado 40 anos andando no deserto. A palavra mostra que o pai delas, Zelofeade, morreu no deserto. E elas deixam claro para Moisés, né? Ele não morreu por rebelião. Os irmãos lembram daquela época em que os homens se juntaram, se rebelaram contra Moisés, levantaram um novo líder e disseram: a gente vai voltar para o Egito. Vocês lembram de Corá? A palavra diz que a terra se abriu e engoliu todos eles. E esse Zelofeade não estava entre aqueles rebeldes. Elas dizem isso para Moisés: nosso pai não morreu naquele montinho não, naqueles rebeldes. Só que o nosso pai morreu por causa do pecado dele. Qual foi a causa da morte? Não sabemos. Mas a palavra diz que ele morreu na caminhada dos 40 anos no deserto, porque em algum momento ele pecou. Não sei se ele pecou contra o próprio corpo e morreu porque não cuidou da saúde. Não sei se ele pecou contra a sua família e morreu por isso. Não sei, alguma coisa aconteceu. Elas não detalham qual foi o pecado, mas dizem para Moisés: ele morreu, deixou a gente órfã e morreu por causa do pecado dele. E agora você já está aí, distribuindo as terras, porque antes de entrar na terra prometida, né, eles já estavam fazendo o planejamento, o que cada clã receberia quando entrasse na terra de Canaã, na terra prometida. E ela está dizendo: eu estou vendo todo mundo receber herança e a gente não. É bem interessante, irmãos, que existia uma lei estabelecida. Aquelas mulheres, quando começam a perceber todo mundo indo receber o seu quinhão de terra, elas percebem: e a gente? Espera aí, a gente tem direito também. Só que se elas ficassem só dizendo, né? Não, a gente tem direito também. Não, a gente tem direito também. A gente tem direito também. O que aconteceria? Nada. A herança delas seria passada para outros. O primeiro destaque que eu quero fazer é que elas não se conformaram. Irmãos, elas não se conformaram com uma escrita de dívida que estava estabelecida sobre a família delas desde que o pai morreu, desde que o pecado do pai tirou-o da presença delas. Quantas pessoas, irmãos, que foi estabelecido na sua vida uma escrita de dívida desde o momento que o teu pai não estava presente quando você mais precisava. Porque na vida dessas mulheres tinha uma escrita de dívida. Quando o pai morreu, elas não tinham irmãos. Sabe o que foi escrito na história delas? Vocês vão morrer sem direito a nada. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz que na cruz do Calvário foi pregada toda a escrita de dívida que era contra nós. E às vezes a gente está aceitando isso como se fosse uma coisa que a vida determinou para a gente. Os irmãos entendem por que eu não me conformo quando se fala sobre a tal da maldição hereditária?
Porque tem algumas pessoas, irmãos, que tratam a maldição hereditária como se fosse uma escrita de dívida, que você não pode tirar. Pastor, é assim na minha família. Todo mundo da minha família vive assim, desse jeito, é um traindo o outro. É uma escrita de dívida. E tem gente, meu irmão, que está absolvendo isso como se fosse assim: o que é que eu vou fazer? Não, pastor, porque na minha família tem uma escrita de violência. Na minha família tem uma escrita de prostituição, tem uma escrita de o marido ter outra família. Está escrito lá. Vou fazer o quê? Aquelas meninas olharam para um cenário que depois da morte do pai foi estabelecido na vida delas, né? Vocês vão ter que viver com isso. Vocês vão ter que se conformar com isso. Os irmãos entendem que essa história aí de maldição hereditária é uma escrita que o maligno ele joga para ver se cola, e tem gente, meu irmão, aceitando isso. Ah, pastor, quando eu olho para a história da minha família, quando eu olho para o alcoolismo, isso aí parece que está delineado assim na história da minha família. Está escrito. Aquelas meninas, depois da morte do pai, tinha algo escrito contra elas. E elas disseram: não. Entendam, tá, irmãos? Quando o sogro de Moisés percebe Moisés muito estafado, estressado, porque ele tinha cuidado de mais de 2 milhões de pessoas, vocês lembram da história? Chama Moisés e diz: olha, você precisa estabelecer liderança para ele ajudar. Chame 70 homens, em outro versículo diz 72, né? Mas chame 70 homens e você vai distribuir os clãs sob a responsabilidade desses homens. Então, cada autoridade desses 70 ficou responsável por uma parte de liderança. Vocês lembram o que Moisés disse para eles, quando eles foram instituídos, receberam autoridade? Aliás, a palavra do Senhor diz que Deus tirou da unção de autoridade de Moisés e colocou sobre eles. Moisés disse logo para eles: olha, as questões mais simples vocês resolvem, as questões mais complexas vocês trazem para mim. Essa foi a liderança que Moisés estabeleceu durante os 40 anos no deserto, né? As coisas mais simples eles resolviam, né? Quando tinha ali uma questão, né, do vizinho estar tentando varrer para frente da tenda do outro, eles mesmos resolviam. Mas as questões mais complexas tinha que levar para Moisés. Então entendam, antes dessas mulheres chegarem diante de Moisés para requerer o que elas foram requerer, possivelmente elas devem ter passado por algumas instâncias. Sabe aquilo que acontece em repartição pública? Você procura a secretária de fulano, chega lá: rapaz, eu não consigo resolver, você vai ter que procurar o supervisor. Não, rapaz, aí é só com o coordenador daquele setor. E possivelmente, irmãos, quando aquelas mulheres apresentavam essa busca pelo direito, elas devem ter sido jogadas de um lugar para o outro, tá? Procura fulano, procura ciclano. Até que aqui, de forma resumida, a palavra diz que elas chegam diante de Moisés. E elas se curvam diante de Moisés. A palavra diz que está Moisés e o sacerdote Eleazar, e elas se curvam diante dos dois. E então dizem para eles: nosso pai morreu. Mais ou menos assim, né? Tem uma escrita de dívida contra a gente, mas nós entendemos que temos direito. Do mesmo jeito que todo homem andou no deserto 40 anos, a gente andou também. Do mesmo jeito que todo mundo aqui nessa nação padeceu durante 40 anos, a gente também. Por que a gente não vai ter direito? Elas não se conformaram. O que muda a vida de uma pessoa, irmãos, é você criar dentro de si, como a gente costuma dizer lá em casa, né? Eu e a Dani, tem hora que a gente olha para determinadas situações que a gente percebe que é o nosso inimigo tentando empurrar para ver se cola, porque às vezes é assim, tá? Às vezes a gente vive lutas na nossa família que é uma cobrança da dívida do nosso pai. É aquilo que algumas pessoas usam do que está escrito em Êxodo, não é? Quando diz: pastor, você diz que não tem maldição hereditária, mas a palavra diz em Êxodo que o Senhor visitaria até a 3ª e 4ª geração os pecados dos pais. As pessoas esquecem de dizer o restante do versículo, né? Porque a palavra diz que Deus também terá misericórdia e vai abençoar até 1000 gerações aqueles que se voltam para Ele. Faça uma comparação, tá?
Quando ele fala sobre essa cobrança, fala de 3 ou 4 gerações. Quando ele fala sobre a bênção, ele fala sobre 1000 gerações. Mas tem gente que se pega a 3 ou 4 gerações. Possa ser, meu irmão, que uma escrita de dívida na tua família esteja na 3ª geração. E esteja faltando assim, ó. Se alguém se posicionar, lembra que eu tenho dito sobre maldição? Maldição é quebrada quando eu tomo decisão. Essas mulheres tomaram uma decisão. Tinha uma escrita de dívida sobre elas e sobre a família depois que o pecado do pai o levou. E o pai então faltou para elas. Elas estavam sentindo a ausência do pai, porque o pecado dele o tirou de perto delas. Quantas filhas, irmãos, quantos filhos que o pai não esteve presente exatamente porque o pecado dele o tirou de perto de você. É interessante como nós ansiamos por essa presença, né, gente? Vocês lembram os nossos filhos quando eles são pequenos? Agora mesmo aconteceu essa semana. Nós tendo evento na escola e estava tendo encerramento, a gente foi para a arquibancada e a Helena estava lá se apresentando. A primeira coisa que ela fez quando chegou lá para se apresentar foi procurar a gente na arquibancada. Primeira coisa, era um olhar de aflição, procurando. Quando os olhos dela identificaram a nossa presença, parece que veio assim uma calma, uma passividade, uma pacificação no ambiente, porque ela enxergou a gente. Aquelas meninas, quando chegou a hora de receber a herança, elas procuraram o pai. E o pai não estava lá. E por que ele não estava lá, pastor? Por causa do pecado dele. Possa ser, meu irmão, minha irmã, que o teu pai não esteve presente porque o pecado da prostituição tirou ele de perto da sua família. Eu sei que eu estou tratando de feridas que doem, mas às vezes foi o pecado do adultério que tirou o teu pai e seus olhos não conseguiram enxergá-lo no momento que você mais queria ele perto. Às vezes foi o pecado de ter outra família e não honrar a família que Deus tinha dado a ele. Em momentos importantes nós procuramos os nossos pais, e se o pecado dos nossos pais os tirou de perto da gente, sabe o que vai acontecer? Orfandade, escravidão de orfandade. Aquelas meninas não tinham ninguém por elas, como muitos filhos nessa manhã. Durante muito tempo você procurou alguém por você e o pai não estava lá, porque estava cuidando da outra família, que estava correndo atrás de dinheiro, sob o pretexto de sustentar a família, porque isso que o pecado faz, né? A ganância tira os pais de perto dos filhos. A palavra não diz qual foi o pecado que tirou esse homem de perto de suas filhas, mas o certo é que naquele dia, se ele estivesse lá, elas não precisavam estar prostradas diante de Moisés. O pai requeriria o direito à herança, mas o pai foi tirado por causa do pecado dele. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você, homem, para vocês, pais. Ainda dá tempo, no nome de Jesus, de nós estabelecermos presença na vida dos nossos filhos, mas é presença mesmo, sobre a nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Que nenhum pecado tire um pai e uma mãe de perto dos seus filhos, como aquele homem fez. E o pecado tirou de perto, e agora aquelas meninas estavam sozinhas, diante de uma autoridade requerendo um direito que elas entendiam que tinham. Por isso que elas estão ali pagando aquele preço. E isso diz tudo, tá, irmãos? Como eu estava dizendo, quando a gente se revolta lá em casa, quando a gente percebe o maligno tentando trazer algum nível de provação sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, e percebemos que diante de Deus o nosso direito não é aquilo, a gente se revolta e diz: eu não aceito isso não, de jeito nenhum. Esse tipo de condição dentro da minha casa não aceito. Ah, mas é uma condição, pastor, de uma escrita que já vem de outras gerações. Não aceito, porque a partir da minha geração o Senhor tem que estabelecer a bênção. Foi o que essas mulheres fizeram, né, gente? O que essas mulheres fizeram foi a partir da gente, vai ter que mudar, e mudou, né? Porque a palavra diz que a decisão delas, a partir daí, todos os filhos e as filhas de Israel receberam agora um legado de bênção. Não importava se era homem ou mulher, a partir daquelas mulheres,
o Senhor disse para Moisés: pode atendê-las, porque agora todos terão direito. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus quer estabelecer isso sobre a tua história, sobre a próxima geração, no nome de Jesus. Amém? Aquelas mulheres não se conformaram com aquilo. Elas disseram: tem uma escrita estabelecida, mas a gente diz não. Não, Moisés, não está certo. A lei diz, mas a gente diz não. Só que Moisés não podia mudar a lei, né, gente? Moisés não podia, apesar dele ser o líder, né? Moisés era uma espécie de juiz, né? Diferente do que acontece com o nosso Brasil, né? Onde as nossas leis estão na cabeça de alguns juízes. Mas a palavra diz que Moisés foi levar para quem podia mudar a lei. Ele não podia dizer: não, tá bom, eu vou. Não, tinha uma lei estabelecida. Aí ele leva diante do Senhor. Chega diante do Senhor e diz: olha, a lei diz isso. Mas lá estão algumas mulheres que dizem que não aceitam o que está na lei. E aí, Senhor? E aquele que podia mudar a lei, que era o Senhor, eu acho lindo demais. Porque o que o Senhor disse para Moisés é exatamente essa frase, né, gente? Essa frase: as filhas de Zelofeade têm razão. O que Deus estava dizendo para Moisés é: elas têm direito. O que o Senhor te diz nessa manhã para você, filho, para você, filha: você tem direito. Senhor, será que eu não tenho direito de viver num lugar onde os meus pais consigam se entender? O Senhor está te dizendo nessa manhã: você tem esse direito. Será que eu não consigo viver num ambiente, meu Deus, onde eu consiga passar uma semana sem guerra? O Senhor está te dizendo nessa manhã: você tem direito. Meu Deus, será que eu não tenho direito de viver uma vida onde eu possa financeiramente dar à minha família, à minha casa, uma condição melhor? O Senhor está te dizendo nessa manhã: você tem direito. Agora, irmãos, como eu disse no início da minha mensagem, quero dizer isso para encerrar. Esse direito nós já sabemos que temos, só que nós precisamos ter essa mesma atitude, como essas mulheres. Elas foram diante daquele que podia mudar e disse: olha, por favor, nosso pai não está presente, nosso pai nos faltou, mas nós sabemos que o nosso Pai Celestial, Ele pode mudar essa condição. Ouça, você como marido, como esposa, como pai, como mãe, como avô, como avó, você precisa não só apenas ter uma predisposição, mas ter um posicionamento. Eu quero dizer isso para você, jovem, adolescente, que olha para o seu futuro e não consegue visualizar dentro de você o desejo de ter uma família, porque no teu coração tem temores, e os teus temores, eles são plausíveis, verdadeiros. Não, para eu ter uma família, para passar a mesma coisa que a minha mãe passou? Pastor, para eu ter um casamento para passar a mesma coisa que meu pai passou? Não, não quero. Deixa eu te dizer, na autoridade do Senhor, você tem direito. Só que esse direito você precisa não apenas ter uma predisposição, você precisa ter um posicionamento. E isso muda tudo, irmãos. Se aquelas mulheres ficassem apenas no desejo de ver mudança e não se posicionassem, o que aconteceria? Elas viveriam uma geração de favores e de escassez. Os irmãos entendem por que tem tanta gente se submetendo a relacionamento ruim, relacionamento de escassez de atenção, de amor, gente mendigando atenção? Sabe por quê? Porque não teve a presença do pai, nem amor, nem proteção. A vida começou como se estivesse escrevendo uma escrita dizendo: olha, é assim mesmo, tá? Se conforme, é assim mesmo, tá? Não tem jeito, é assim mesmo. Olhe para a história da sua família, veja como foi que sua avó viveu, sua bisa viveu, sua mãe viveu, é isso aí, tá? E a gente vai pegando essas escritas, né, gente, estabelecendo como verdade na nossa vida. A palavra do Senhor diz que na cruz do Calvário toda a escrita de dívida, ela foi apregada.
cravada, dando a nós um novo direito de filhos. Primeiro a salvação. Primeiro a salvação. E a palavra do Senhor diz assim: imagina, aquele que te deu seu próprio filho, você imagina que com ele não te dará todas as demais coisas? Ele te deu o que é mais precioso, que é o filho. Imagina se ele não vai dar as outras coisas. Agora, irmãos, entre eu saber o que é meu direito e eu me posicionar para tomá-lo, existe um abismo muito grande. Porque o normal, eu quero dizer isso para a gente encerrar, é a gente se amoldar a um padrão do mundo, tá? Sabe qual é o padrão do mundo? Não confie nas pessoas. Sabe qual é o padrão do mundo? Você não pode confiar em ninguém. As pessoas traem. Sabe qual é o padrão do mundo? As pessoas não podem aspirar à confiança. E a gente vai pegando esse padrão e estabelecendo como verdade para as nossas vidas. Eu acho lindo nessa história é que quando Moisés volta com a resposta, olha que coisa linda, gente. Quando Moisés volta com a resposta para aquelas mulheres, ele não volta com a resposta e solução só para as mulheres. Ele volta com resposta e solução para elas e para todas as gerações depois dali. Você entende qual é a tua responsabilidade? De não se conformar e dizer: meu Deus, não estou falando só de mim. Eu não estou falando só da minha vida. Eu quero que as minhas filhas vivam diferente. Eu quero que as minhas netas, eu quero que as minhas bisnetas vivam um casamento diferente. Pastor, eu vim de uma família onde todos foram consagrados. Todos consagrados a coisas que não vêm de Deus. Quantas pessoas já me disseram isso? Eu não sei como sair disso. Parece que tem uma cobrança sobre a minha família. Deixa eu te dizer, de fato tem uma cobrança. Mas a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, vai concluir a palavra, gente? Superabundou a graça. O pecado pode ter tirado, irmãos, o pai de perto da família, mas a palavra diz que quando a graça chegou, a graça reaproximou todos em Cristo. Tem um casamento sendo liberto a partir de você. Os próximos casamentos da sua família serão casamentos libertos, restaurados, cheios da graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a reboque da graça, acompanhando a graça de Cristo, além da coisa mais importante que recebemos, que é a salvação, nosso direito à vida eterna, a reboque disso, o Senhor traz todas as demais coisas, porque esse é o direito dos filhos. Mas você precisa tomar posse disso. Pastor, estou tão cansado de tudo isso. Ou seja, é exatamente isso que o maligno quer, tá? Imagina aquelas mulheres que foram procurando, as instâncias e sendo jogadas de um lugar para o outro. Procura fulano, procura ciclano. Até que elas chegaram diante de Moisés e disseram: nós não aceitamos e nós queremos o que é direito nosso. E o Senhor diz para Moisés: elas têm razão, elas têm direito. E eu quero encerrar nessa manhã dizendo para você que Deus sempre será favorável a estabelecer o direito sobre a tua vida e te dar uma herança de uma bênção futura. Você pode dizer amém? Deus sempre será favorável a isso, sempre. Apesar da escrita de dívida sobre a tua família, apesar da escrita de escravidão na filiação que foi escrito na tua família, entenda, tá, irmãos? O inimigo, ele estabelece isso de forma muito rigorosa, principalmente quando alguém, através de aliança com o nosso adversário, estabeleceu isso sobre os seus filhos. Quantas famílias têm isso como dívida? Onde a família foi estabelecida em aliança às vezes até de sangue. E essa pessoa se vê de vez em quando esmagada por essa opressão. Deixa eu te dizer, o Senhor tem outros direitos para você. Você diz amém? O Senhor tem outros direitos para a tua vida. Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer 2 leituras e eu peço que nesse momento você nem abra a sua Bíblia, você vai ler aqui na tela. Até para você ler e estabelecer isso para dentro da sua alma.
O primeiro é o Salmo 68, a partir do verso 4. No nome de Jesus, receba essa palavra quando você estiver lendo, leia isso para dentro da sua alma, recebendo isso como direito no teu coração. Salmo 68, verso 4. Você que está em casa, aí na tela do seu celular, do seu tablet, da sua televisão, quando você estiver lendo, aí no teu quarto trancado, né, como Jesus ensinou, estabeleça isso como um novo mandamento para a sua vida. Salmo 68, verso 4 diz assim: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberdade aos presos, para prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Ele dá um lar aos solitários, liberdade aos presos, para prosperidade. Você tem o direito de prosperar. Diga para a pessoa do seu lado: você tem o direito de prosperar. E a maior herança, gente, que Deus pode nos dar, quando eu falo de prosperidade, não pense em dinheiro não, tá? A liberdade financeira, isso vem como consequência. A prosperidade aqui tem a ver com uma paz de espírito. Em você, depois de um dia muito atarefado, dizer: graças a Deus, estou indo para minha casa, estou indo para perto das pessoas que eu amo, estou indo para o meu lugar de paz. Ah, meu irmão, não tem prosperidade melhor do que essa. Esse é o lugar de prosperidade. E Deus está te dizendo que Ele te deu esse direito. Você pode dizer amém? O segundo texto que eu quero ler para a gente encerrar essa nossa série está no livro do profeta Jeremias. O Senhor está escrevendo ao seu povo uma situação bem complicada, né? Situação de escravidão. O povo de Israel está na Babilônia. Em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, o Senhor diz assim ao seu povo: dentre tantas promessas, diz assim o Senhor ao seu povo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Esse é o teu direito. Plano de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar um futuro e esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Quero destacar duas coisas. O Senhor dizendo: vocês me procurarão e me acharão. Às vezes a gente deve ter procurado nosso pai, nossa mãe, eles de alguma forma podiam não estar presentes. O Senhor está dizendo: quando você me procurar, você vai me achar, porque eu me deixarei ser encontrado por vocês. Você pode dizer amém? Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. O Senhor te diz nessa manhã que esse é o teu direito. Eu é que sei os planos que tenho a teu respeito, planos de te dar um destino e um futuro. Você já recebeu a coisa mais preciosa que eu poderia ter dado ao ser humano, a salvação. Eu quero estabelecer sobre a sua vida o futuro e uma próxima geração curada e sarada. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Porque a escrita de dívida, ela foi pregada na cruz do Calvário. As histórias de dívidas das famílias, meu Deus, ela foi pregada na cruz do Calvário.
E agora tem um novo direito estabelecido. Ah, meu Deus, eu entendo que a palavra que vem como cura de redenção, primeiro para a alma, depois, meu Deus, para a nossa vivência. Essa palavra, meu Deus, é uma palavra de libertação, de restauração sobre a casa, sobre a história, sobre os filhos, sobre os pais. Recebemos esse espírito de adoção, meu Deus. Recebemos este espírito de adoção e podemos te chamar de Abba, podemos te chamar de papai, podemos te chamar de pai, porque somos adotados como filhos do Pai Celestial, na certeza de que o Senhor nunca abandonou e nunca, nunca, absolutamente nunca nos abandonará. Apesar da história, apesar do histórico de onde viemos, o Pai Celestial nos amou, nos acolheu, nos adotou, e nós te louvamos por isso. Muito obrigado, meu Deus, porque na nossa ânsia, nas nossas necessidades, no clamor da nossa alma, que a tua palavra diz que geme como em dores de parto, nós nos encontramos com o Pai Celestial. Então fomos curados, fomos sarados. Eu tenho certeza, meu Deus, que um avivamento está sendo preparado, pois a tua palavra diz que quando o coração do Pai se volta para o coração do Filho, o coração do Filho se volta para o coração do Pai, então virá o Messias, então virá o avivamento. Do contrário, virá maldição. Nós recebemos a bênção. Oh, meu Deus, eu tenho certeza que um avivamento está sendo preparado para restaurar essa família, este casamento, para restaurar a próxima geração. Esse é o nosso clamor, meu Deus. Ah, nós buscamos esse direito, nós buscamos esse direito como filhos, nós buscamos esse direito, meu Deus, de cura da filiação, buscamos esse direito de cura da paternidade. Toda escrita de dívida, meu Deus, está cancelada. Ah, o Senhor nos deu a coisa mais preciosa, que foi a salvação. Ah, eu creio, meu Deus, que como consequência vem cura na alma, na mente, vem cura nos sentimentos, vem cura na filiação, vem cura na paternidade, vem cura sobre os filhos, vem cura sobre os netos, vem cura sobre a mulher, vem cura sobre o marido. Nós recebemos isso, meu Deus, e não nos conformamos, e não nos amoldamos a esse padrão, meu Deus. O padrão a partir da nossa geração será diferente. O padrão a partir de nós será diferente, porque aceitamos a filiação, aceitamos a adoção. Somos filhos de um Pai que não abandona. Somos filhos de um Pai que está presente o tempo todo. A despeito dos nossos pais, somos filhos de um Pai presente. Declare isso. Escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Declare isso. Eu nasci pra te chamar de Pai. O Senhor não está ausente, o Senhor está presente. E andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha Como eu tenho certeza disso, meu eu sou Deus. povo exclusivo. Declare isso aí no teu lugar. Desde o ventre da minha mãe, eu sei que o Senhor me escolheu. Apesar das adversidades que eu vivi, o Senhor estava presente. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu faço outra escolha, meu Me Deus. chama. Todo dia vem as tentações. Mas eu tomo outra decisão. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Sim, meu Me Deus. chama. Mas eu faço a minha escolha. Levante as suas mãos e declare.
A sua escolha. Quem você escolhe como pai? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Ah, meu Deus, a cura acontecendo nesta manhã. Decida perdoar nessa manhã. Decida receber perdão. Decida perdoar nesta manhã. Eu escolho Cristo todo dia. Em nome de Jesus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Liberta-nos disso, meu Deus. Mas eu escolho Deus. Liberta-nos de uma escrita de dívida. Liberta-nos de uma escrita de dívida. A nossa alma está sendo sarada. A nossa alma está sendo curada. Recebemos cura na nossa filiação. Recebemos cura na nossa paternidade. Eu recebo essa cura, meu Deus. Eu escolho, eu decido. Este é o meu direito. Eu recebo cura. Eu recebo cura nesta manhã. Eu recebo cura na minha paternidade. A forma como vou criar os meus filhos, eu recebo cura nesta manhã. Diga isso nessa manhã. Eu escolho Deus. Eu escolho essa amizade, meu Deus. Eu decido isso. Os meus filhos receberão outro direito. Os meus filhos receberão outra herança. No nome de Jesus. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Essa é a minha decisão, meu Deus. Eu Deus. escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Você está perto de alguém da sua família? Se os teus filhos estão aí, tua mãe, teu pai, dá um abraço, orem juntos. Se você está sozinha, está sozinho aqui, dá um abraço assim, num gesto de fé em você mesmo, em você mesmo. E nesse momento você está orando pela sua família. Nesse momento você está orando pelos teus, declarando, meu Deus, uma nova escrita está sendo estabelecida. A próxima geração só vai usufruir de uma decisão que eu tomo nesta manhã. Uma decisão está sendo tomada. Ah, o nosso inimigo perdeu, porque é escrita que ele achava que ia te cobrar hoje nas próximas gerações. O Senhor estabeleceu um novo marco. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós tomamos uma decisão, não só sobre as nossas vidas, como aconteceu com estas mulheres. Elas decidiram algo que marcou as próximas gerações. Elas estabeleceram um novo direito sobre as próximas gerações. É essa decisão que nós tomamos nessa manhã, meu Deus, sobre os filhos aqui presentes. Eu oro, meu Deus, por filhos que estão aqui e os seus pais não estão mais. Eu oro por filhos que estão aqui, os pais já se foram e não tem mais como pedir perdão diretamente. E eu estabeleço, meu Deus, a cura acontecendo sobre a vida desta mulher, deste homem, desta filha, deste filho. Um novo tempo, uma nova escrita, um novo direito. Os céus escrevendo, meu Deus, um novo direito para a glória do Deus Pai. O Pai Celestial estabelecendo uma nova escrita sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo e andaremos segundo as leis do Espírito. Ah, meu Deus, andaremos segundo as leis do Espírito. Produziremos frutos do Espírito. Andaremos, meu Deus, no Espírito Santo, sob uma nova lei, sob um novo direito. E isso alcançará as próximas gerações. É isso que eu declaro, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Há um direito novo estabelecido nos céus sobre a sua vida. Amém? Quando o maligno começar a cobrar assim na tua mente, sabe, alguma coisa,
Diga isso lá no íntimo do teu coração. O Senhor estabeleceu um novo direito para a minha vida e para a próxima geração. Só aceito isso, meu Deus, no nome de Jesus. Amém? Agora entenda, tudo isso só tem validade quando isso é estabelecido através do perdão. Sabe, irmãos, às vezes a dívida que está sendo cobrada é porque nosso coração ainda não se abriu para perdoar. Só há um jeito de a gente quebrar a maldição, se o nosso coração se abrir para o perdão. Então você precisa perdoar. Você precisa perdoar o teu pai, você precisa perdoar a sua mãe. Você só vai viver de fato a prosperidade do Senhor se um perdão for estabelecido na tua mente, tá? Às vezes a gente quer estabelecer perdão esperando que a outra pessoa mude, né? É um ledo engano, tá, gente? Perdão não é condicional. Confiança sim. Você pode perdoar alguém sem voltar a confiar nessa pessoa, tá? Entenda a diferença. Às vezes sim, para você voltar a confiar em alguém, você tem que estabelecer alguns parâmetros. Perdão não, né? Perdão não. Perdão é só uma decisão. Por isso que o Senhor nos perdoou sem a gente. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você for pedir perdão ao Senhor, você não precisa fazer nenhuma promessa não. Meu Deus, me perdoe que nunca mais eu faço isso. Não, perdão é só condicionado ao arrependimento, tá? Essa coisa de prometer a Deus é coisa do ser humano. Quando você for perdoar, apenas perdoe. Agora, para você estabelecer vínculo de confiança, aí sim, estabeleça parâmetros. E a pessoa vai ter que reconquistar essa confiança. Agora, perdão é uma decisão de se libertar, amém? Que nessa manhã você tome essa decisão, que você libere perdão para você viver uma vida de prosperidade no nome de Jesus, amém? Vamos para casa na bênção do Senhor. Quero dizer para os irmãos que a gente está tomando uma decisão em relação às nossas transmissões. E a partir desse domingo, do próximo domingo, nós apenas transmitiremos o culto das 10 da manhã, tá? E aí os irmãos que não vêm no culto das 10 da manhã, a nossa transmissão ela vai ficar lá no canal do YouTube e a pessoa pode assistir, mas não ao vivo, tá? A partir do próximo domingo a gente vai transmitir ao vivo o culto das 10 da manhã e depois a transmissão vai estar lá, né, no streaming para a pessoa assistir a hora que quiser. Só avisando isso, porque às vezes a pessoa está na expectativa de assistir o culto das 17 também ao vivo, tá? Então nós vamos transmitir a nossa celebração da quarta-feira ao vivo e a celebração do domingo às 10 da manhã e depois vai estar lá na lista, né, de vídeos para a pessoa assistir, mas não ao vivo, mas vai poder assistir o culto das 10 da manhã, tá bom? Transmita essa informação, a pessoa vai poder assistir o culto a hora que quiser, às 17 ou às 18, mas o culto das 10 da manhã. Vamos orar agradecendo a Deus? Obrigado, meu Deus, te agradecemos, Pai Celestial, porque saímos daqui nesta manhã com uma decisão, e a nossa decisão é que nós não vamos abrir mão do direito que os céus estabeleceram para a nossa vida e para as próximas gerações que virão a partir de nós. A bênção do Senhor está estabelecida não apenas sobre a nossa vida, mas sobre as próximas gerações. Obrigado por essa manhã de cura, obrigado por essa manhã de alimento, obrigado por essa manhã de decisão importante. Leva-nos em paz, meu Deus. Leva em paz os filhos, leva em paz os pais, leva em paz, meu Deus, a família. Leva em paz essa pessoa que está levando essa paz para a sua família que não está aqui. Obrigado. E que a nossa semana, o mês de setembro, seja assim, meu Deus, um tempo marcado pela presença do Espírito Santo e pelas bênçãos dos céus sobre o nosso caminhar, sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Leva o teu povo em paz. Dá um tempo de almoço, meu Deus, de paz, de sossego, um restante de domingo, debaixo da tua bênção, um início de semana, de vitórias, que só o Senhor pode nos dar, e te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Você tem Pai. Você tem Pai. Esse Pai te dá direito. Deus abençoe. Muita paz. Uma ótima semana a todos. Um mês de setembro de muitas vitórias.